Olá, Shalom de Deus, para você que entrou aqui. Para mais uma vez ouvir e aprender a palavra de Deus. Aqui são minutos, aulas, são pouquinhos minutos que você aprende assuntos tão importantes. Se você entrou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, aciona o sininho, aperta aí, tá do lado de onde você se inscreve. E quando você aperta esse sininho, você aciona todas as notificações, assim você vai ser sempre avisado quando eu estiver entrando com vídeo novo. E olha que eu entro com vídeo novo todos os dias, 2 vezes por dia. 6 horas da manhã, devocional. E depois às 18 horas, nós temos temas como este, podcast, nós temos também live, é muito material. Mas hoje o nosso tema é as 7 portas por onde o diabo pode entrar na nossa vida. Ele pode entrar? A palavra nos diz em Mateus capítulo 16 que as portas do inferno não podem prevalecer contra a nossa vida. Sim, não podem prevalecer quando nós não quebramos os princípios de Deus, andamos em obediência, andamos perto de Deus e não nos afastamos dele. Mas nós temos algumas portas de entrada e isso nós podemos aprender que não só o pecado, toda quebra de princípio, como eu disse, é uma grande porta de entrada para a nossa vida, mas Provérbios capítulo 6 fala de 7 formas que ele pode entrar e eu gostaria de falar sobre cada uma delas, porque Provérbios é o livro da sabedoria. Deus deu uma sabedoria para Salomão espetacular, sabedoria intelectual, sabedoria espiritual, sabedoria emocional, que ele não usou muito, ele se deixou levar pelos desejos, pela imaturidade, mas isso é assunto para outro dia. Hoje nós vamos ouvir a sabedoria que está em Provérbios capítulo 6, aonde o Senhor diz, Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 19. Vamos ler então. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Na verdade, essas são as 7 portas, porque nós vamos falar de cada uma delas. Aonde você começa a ler, quando você começa a ler que Deus não gosta de nada que venha nos destruir. O pecado nos destrói, a quebra de princípio nos destrói. E aqui está escrito que a primeira porta é: o Senhor detesta o quê? Olhos cheios de orgulho. Primeira porta para o diabo entrar na sua vida, sabe por quê? Porque ele mesmo, o coração dele se encheu de orgulho na eternidade, de inveja e de orgulho, e ele quis tomar o lugar de Deus. Ele se achava, o orgulho é assim, o orgulho faz com que você superestime quem você é e subestime quem é o teu próximo. Você diminui as pessoas que estão ao teu redor e você se acha a melhor pessoa, a pessoa certa o tempo todo, e ninguém está certo o tempo todo. Um homem que deixou que a sua vida, seu casamento e tudo ao seu redor fosse destruído por causa do orgulho é Nabal, o marido de Abigail. Este homem, ele era rico, ele tinha uma esposa maravilhosa, ele podia ter uma vida maravilhosa, mas ele se achava o mais importante, o certo o tempo todo, e quando Davi pediu ajuda para os seus guerreiros, alimento para os seus guerreiros, ele foi ingrato, orgulhoso. Davi que o ajudou sem que ele pedisse que ajuda Davi ajudou o tempo todo. Ele simplesmente foi ingrato e não ajudou com um pouco. Davi não pediu muito, foi só comida para os seus guerreiros. E este homem orgulhoso
deixou que o diabo entrasse no seu coração e destruísse toda a sua vida, porque em pouco tempo esse homem tudo perdeu. Ele teve um infarto do dia para a noite. E assim nós vemos a primeira porta, é o orgulho. O orgulho destrói quem tem o orgulho, o próprio orgulhoso. Segunda porta de entrada, está escrito, vamos continuar lendo Provérbios capítulo 6. A primeira, olhos cheios de orgulho, então é orgulho. Segunda porta é a língua mentirosa. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem é a verdade? Jesus. Não existe mentira pequena, mentira grande. Existe mentira e a mentira é uma grande porta para o diabo entrar na sua vida. Nós chegamos agora na igreja primitiva. Na igreja primitiva nós vimos tantos milagres, sinais, prodígios, maravilhas acontecendo. As pessoas se convertiam, multidões se convertiam, multidões se batizavam nas águas, multidões eram batizadas no Espírito Santo, eram grandes moveres de Deus. Mas de repente nós encontramos uma cena onde Ananias e Safira, que pertenciam à igreja primitiva, onde eles entregaram dízimo e oferta e eles mentiram. Eles disseram que era tudo o que eles tinham, que eles estavam entregando tudo o que eles tinham e não era verdade. Eles estavam escondendo muita coisa que eles tinham. Deus não queria tudo, mas eles mentiram para o Espírito Santo de Deus. Eles queriam, por que eles mentiram? Porque eles queriam aparecer. Eles queriam dizer que eles estavam dando tudo, enquanto que eles esconderam o que eles tinham para poder aparecer para os outros. E assim estes também morreram. Foi uma porta que entrou, uma porta de entrada, porta da morte na vida de Ananias e Safira, que assim perderam toda a oportunidade que Deus queria dar a estes homens para serem abençoados, esse casal ser muito abençoado, ter muitas experiências com Deus, e eles perderam tudo. Terceira porta de entrada. Então aqui fala do coração, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. São aquelas pessoas que vivem com violência, pessoas que matam ao seu redor. Aí você pensa que matar é só matar com faca, com tiro? Não. A Bíblia diz que quando eu não amo o meu irmão, eu mato, eu sou homicida. É o que está escrito. Aquele que não ama o seu irmão é homicida. Então, quando eu faço alguma coisa contra o meu irmão, quando eu sou violento, quando eu critico de forma violenta, quando eu falo coisas de forma violenta, eu estou matando o inocente. Quando eu olho os pequeninos, novos convertidos ou crianças, elas podem ser mortas por palavras, simplesmente por palavras e por falta de amor. Então eu descubro que eu abro uma grande porta para o inimigo quando eu não amo. Porque quando eu não amo, eu sou violento. Quando eu não amo, eu prejudico as pessoas que estão ao meu redor. Quando eu não amo, eu não me importo com os outros. Eu não sou misericordioso, não sou empático. Então essa é uma grande porta. Foi assim que Caim matou Abel, literalmente. Mas foi assim que muitas pessoas, por não amar, matam outras. Hitler, ele não matou só realmente, fisicamente, mas ele matou primeiro no coração dele, porque ele não amava, ele não tinha amor. Então, a falta de amor é uma grande porta para o inimigo entrar. Agora, quando fala a próxima porta que nós temos, nós falamos de língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e agora nós estamos falando de coração que faz planos perversos. Pessoas que andam do seu lado e não são confiáveis, pessoas tóxicas, pessoas que, como Judas, se dizia com os lábios. Se alguém perguntasse para Judas, quem é você? Ele diria, sou discípulo de Jesus.
mas se tivesse um raio-x do coração e no raio-x pudesse mostrar o que está dentro do coração, nós nos espantaríamos, qualquer pessoa se espantaria, porque dentro do coração de Judas, sabe o que está? Estava maldade. Ele planejava o pior contra Jesus. Ele, sabe, a cabeça que planeja coisas ruins, olha o que ele disse. Quando Jesus ele foi ungido com um perfume caríssimo, ali em João capítulo 11, ele foi ungido do alto da cabeça até a planta dos pés. Sabe o que Judas falou? Os lábios de Judas, quem só ouvisse Judas, diria, este homem é bom, ele está pensando nos pobres. Ele disse, para que tanto desperdício? Seria melhor ter vendido este perfume caríssimo e ter distribuído o dinheiro para os pobres. Mas na verdade a mente dele maquinava o mal, a porta para o diabo, porque essa foi a primeira vez que ele maquinou o mal, primeira vez que a gente tem registrado que ele maquinou o mal, porque na verdade está escrito que ele queria o dinheiro, porque ele era tesoureiro e ele queria roubar aquele dinheiro, ele não estava se importando com o pobre. Então a mente dele maquinava, eu vou falar uma coisa, mas eu vou tirar proveito próprio daquilo que eu estou falando, porque se vender esse perfume caríssimo, eu vou ficar com o dinheiro. Isso é uma mente que maquina o mal. Pode até estar dentro da igreja, mas é uma pessoa que está pensando, planejando como tirar proveito, planejando como fazer o mal. Essa é uma grande porta que entra o inimigo mesmo. Mas aqui ainda fala mais. Aqui é coração que faz planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. E quando eu falo de pés que se apressam para fazer o mal, eu estou falando de pessoas que elas têm muita pressa para fazer o mal mesmo, como está escrito aqui. Pessoas com cobiça, pessoas com inveja, elas têm pressa para fazer o mal. Eu vou dar um grande exemplo. Os irmãos de José tinham tanta pressa para fazer o mal, e olha que eram irmãos dele. Eles tinham inveja do irmão, porque o pai era o filho predileto do pai, o pai tinha dado uma roupa muito especial para ele, e nasceu inveja no coração dos irmãos. Então eles correram para fazer o mal, eles maquinaram na sua cabeça, e eles não pararam para dizer, gente, vamos orar, porque quando você não corre para fazer o mal, você pode até pensar em algo ruim, porque é a natureza carnal. Mas quando você para orar, não vou fazer isso não. Eu vou orar primeiro, ou eu vou ler a palavra. Com certeza você vai ser confrontado por Deus e então você não vai prosseguir nesse seu plano. Mas quando você quando nós chamamos em gestão emocional, isso de a necessidade neurótica ou o fenômeno bateu, levou. Então, quando você é escravo do fenômeno bateu, levou, você reage, você não pensa. Então, os irmãos de José, eles arquitetaram um plano e correram para fazer esse plano, executar esse plano. E o plano era se livrar de José. No plano era colocar José na cisterna, abandonar José, talvez ele morrer de fome na cisterna, mas depois tiveram uma ideia, vamos vender José para estes homens que vão para longe e nunca mais nos livramos assim de José. Eles venderam o irmão para ser escravo. Olha que maldade, pés que se apressam para fazer o mal, pés que se apressam para destruir o irmão. José era irmão. Isso é uma porta aberta para o diabo te destruir. Se não fosse a misericórdia de Deus, esses irmãos seriam destruídos, eles teriam morrido, porque a consequência de todo pecado, ela vem rapidamente. O pecado, a princípio, ele parece bom, mas depois a consequência é terrível. Veja o que aconteceu com Davi. O Davi, quando ele adulterou, a princípio parecia que ninguém estava vendo e que era algo muito bom. Ele se apressou para fazer o mal. Agora, porque parece que a porta é aberta para o diabo só por pessoas que não amam a Deus. Não, eu estou falando de Davi. Eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Quando ele maquinou, ele correu, primeiro os seus pés correram para fazer o mal. Ele adulterou.
e depois ele maquinou um plano para matar o marido de Batseba. Olha aí, 2 portas que ele abriu para o diabo entrar. E sabe o que aconteceu? Ele se arrependeu. Deus perdoou Davi, Deus perdoou, mas as consequências foram terríveis. Nunca mais o sangue, a espada, saiu da casa dele. Sempre ele teve uma morte violenta. Teve morte violenta do seu filho Aminon, teve morte do seu filho Absalão. Ele teve muitas tragédias familiares. A consequência do pecado foi a morte do filho que ele teve com Batseba, o primeiro filho. Salomão é o segundo filho, mas o primeiro filho é o fruto do pecado. Essa criança não tinha nada a ver com isso, mas foi uma porta que o diabo entrou e trouxe morte. Você está vendo quanto prejuízo nessas portas que o diabo entra? A mentira, o orgulho, o pensar em fazer o mal e executar, a pressa de executar o mal. E aqui nós continuamos nas nossas portas. E a próxima porta é a testemunha falsa que profere mentiras. Aí você pensa só na justiça, não, alguém que vai, ou como um grande exemplo, são os soldados que estavam, porque quando Jesus morreu, foi colocado um selo, uma pedra foi rolada sobre o túmulo e um selo foi colocado e uma escolta de soldados, para ter a certeza de que ninguém roubaria o corpo de Jesus. Mas nada pode deter o poder de Jesus. Jesus ressuscitou, a pedra rolou, veio um anjo, quebrou o selo, a pedra rolou e os soldados que estavam guardando o templo, eles caíram debaixo do poder de Deus. Esses soldados ficaram impactados porque eles sabiam que ninguém tinha roubado, eles viram que foi algo sobrenatural e eles correram para as autoridades para dizer que algo sobrenatural tinha acontecido, mas eles receberam dinheiro, eles foram subornados para mentir. Olha, vocês vão dizer que vocês viram, vocês vão receber dinheiro para dizer isso. Vocês vão dizer que vocês viram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Então, isso é uma calúnia muito forte, não é? Mas eu quero dizer para você que tem muitas calúnias que você perpetua isso, é uma porta que você abre para o diabo. Quando você ouve algo que é falado contra o teu irmão e você não confere se aquilo é verídico ou não, e você propaga esta difamação, você é tão culpado quanto a pessoa que difamou. Você tem lábios para se calar. A melhor resposta é a não resposta na maior parte dos casos. Você não pode abrir essa porta, porque difamação é o que Deus... Porque você leu o que está escrito no início de Provérbios capítulo 6? Eu vou ler de novo para você no versículo 16. 6 coisas que o Senhor odeia. O Senhor odeia a mentira, o Senhor odeia a maldade, o Senhor odeia o orgulho e o Senhor odeia justamente a calúnia. Então não use nunca os teus lábios para a calúnia, porque essa é uma porta aberta para o diabo, para a tua destruição mesmo. A pessoa caluniada é prejudicada, mas Deus vai guardar, Deus vai proteger e Deus vai honrar essa pessoa. E não há nada oculto que não venha a ser revelado. A verdade virá. Ela pode não vir naquela hora, mas a verdade, ela sempre virá à luz, assim como a mentira sempre virá à luz. Então, uma grande porta para a entrada do diabo é a difamação. E a última porta, a 7ª porta, a porta em que Deus diz que são 6 coisas que ele odeia e a última ele abomina. Cuidado para você nunca abrir essa porta para o diabo destruir a tua vida. Está escrito que a última porta é aquele e o que semeia discórdia entre os irmãos. Semear discórdia entre os irmãos é inflamar o coração das pessoas. É o que Coré fez. Coré
está escrito, na sua rebelião contra Moisés, ele era um líder, ele viveu grandes milagres no deserto, mas ele levantou, ele fez com que as pessoas, ele liderou um grupo, a rebeldia, serem rebeldes contra Moisés. Este homem que foi tão beneficiado através da vida de Moisés, agora com ingratidão, ele estava trazendo a dissensão, discórdia entre os irmãos. Ele semeou a discórdia no coração de outros líderes contra Moisés. Agora, eu faço uma pergunta para você. Quem foi o maior prejudicado? Essa porta foi aberta contra a vida de Moisés ou foi aberta contra a vida de Coré? E eu digo para você que Moisés foi justificado, guardado, protegido por Deus, mas quem foi destruído foi Coré, e infelizmente Coré e todos os que ele levou a se rebelarem contra Moisés. Está escrito que a terra abriu e eles caíram vivos no inferno, no abismo, no inferno. Então, você aprendeu comigo 7 portas que abrem, escancara para a entrada do adversário, para a destruição, para a ruína. O que você vai fazer? Feche todas elas. Examine o próprio coração e deixe todas essas portas fechadas. E aí sim você pode dizer: as portas do inferno não prevalecem contra a minha vida, porque eu mantenho fechado. Não há entrada para a minha vida em nome de Jesus. Que você possa fazer desta forma e viver protegido e guardado por Deus. Que o Senhor te abençoe, e se você acha que este vídeo é útil para alguém, compartilha com alguém e também deixa o seu like para ajudar o nosso canal a ser mais relevante. Que Deus te abençoe.